Salve pessoal, gravando aqui mais um Mentes Temperadas e hoje a gente vai dar uma passadinha novamente em Lisboa, em Portugal. A gente vai estar conversando com o Vitor Abussaf, um cara que originalmente trabalhou muitos anos na área de marketing esportivo, foi para a Europa continuando trabalhando na área de marketing esportivo. Em algum momento ele decidiu mudar a vida dele, entrar na área de alimentos e bebidas e montou um boteco clássico brasileiro em Lisboa. E ele vai contar um pouquinho dessa trajetória, né? O porquê o boteco e não uma churrascaria, um café, um restaurante de comida mineira ou baiana e outras curiosidades de como é que é empreender na capital da língua portuguesa, né? Uhum. Seja bem-vindo, Vitor. Me Obrigado. conta aí, o Um prazer boteco aí, como falar é com que nasceu? vocês. Aqui de Lisboa, agora é verão, aqui tá bem gostoso aqui essa semana. Já estamos entrando num ritmo mais leve. Legal. Mas e aí, montar o boteco aí, foi uma saudade de tomar a caipirinha ou foi uma saudade mesmo daquela conversa de bar e bater papo e comer petisco? Foi literalmente saudade, cara. É o conceito por trás do Dona Beija, assim, desde o começo. Foi engraçado. Eu tô aqui, vai fazer 9 anos que eu tô em Portugal. Eu vim logo depois da Copa de 2014, trabalhar, estudar, etc. E o Dona Beija vai fazer 5. E foi, vindo uma fase que a migração brasileira aqui era um pouco diferente, né? A gente teve muitos brasileiros que vieram para Portugal nos anos 80, nos anos 90, e aí, quando eu cheguei em 2014 era o final daquela crise de 2009. Então as pessoas me Certo. perguntavam: o que que você está vindo fazer aqui? Tá todo mundo indo embora. Eu falava assim: não, mas aqui no Brasil também não tá bom, aqui vai passar, fica tranquilo. Mas era muito mais barato vir para cá do que para os Estados Unidos, por exemplo, a outros lugares. Eu queria estudar, queria sair um pouco de São Paulo. Então foi um caminho. Eu tenho família portuguesa, tinha passado por Portugal há pouco tempo por trabalho e gostei muito, e vim. E aí, depois desses 4 primeiros anos aqui, conheci muita gente, tinha muito brasileiro e tal. É, mas o português, apesar de gostar muito do Brasil, de conhecer muito do Brasil pelos nossos vínculos históricos, né, familiares, etc., não recebia muita coisa boa do Brasil boa do Brasil de informação. Via muita notícia ruim, então a gente fica com um pouco daquele sentimento de mãe, assim, sabe? Mal da minha mãe ninguém fala, só eu posso falar. Então, Sim. falava mal do Brasil, eu queria defender. E para os meus amigos brasileiros eu queria mostrar o que eu gostava tanto do Brasil, né? Então, aqui no dia a dia a gente não tinha muita coisa do Brasil, a não ser coisas muito pequenas, específicas para os brasileiros, ou as churrascarias que tinham a rodo no país, tinha muito. Eles têm muita influência musical, cultural, de novela, etc. Mas da nossa rotina, eu sentia muita falta. E o boteco é a coisa mais natural da rotina do brasileiro, né? É Sim. sair do trabalho, sentar para tomar uma cerveja, que pode durar 8 horas conversando, e comendo, e almoçando, e ouvindo música, e convivendo com os amigos. E aqui o pessoal, quando ia fazer isso, ou era um jantar muito formal, ou era beber cerveja de pé na rua, naquele frio. E falava, falta aqui uma mesinha de boteco para tomar uma cerveja, petiscar alguma coisa, conviver. E falei, se eu sinto essa saudade, aposto que tem mais brasileiro aqui que sente. Então foi dessa saudade do convívio e da vontade de mostrar um pouco do Brasil que me orgulha que nasceu o Dona Beija. Legal. E o nome Dona Beija? Dona Beija é alguém que faz parte da sua família ou tem alguma coisa a ver com novela aí? Eu fiquei na dúvida Tem, agora. não tem. Na verdade, assim, eu trabalhava na Fox na época, né, no canal de televisão. Certo. E aí eu tinha muitos amigos da parte criativa, etc. Então, quando eu fui desenvolver um pouco o conceito da marca, falei, se eu não sou especialista em restaurante, vou trazer a única coisa que eu sei fazer e fazer bem. Então, a gente tentou criar uma marca com coisas por trás, com informações e tal. E a ideia era trazer coisas que traziam orgulho de ser brasileiro, né? Então, a gente foi buscar, antes de escolher o nome, a gente foi buscar alguns ícones, algumas coisas que nos davam orgulho de ser brasileiro. Então, no nosso cardápio tinha essas imagens mesmo antes de ter o nome do restaurante. Então, tinha a fauna, a música, o futebol, a comida, a cultura, etc. E aí, o que fez muito sucesso em Portugal desde sempre foi a novela. Tem relatos aqui, eu não lembro se era a Gabriela, qual que era a novela que passou aqui, que o último episódio batia o horário com uma das sessões das câmaras da Câmara dos Deputados. E eles acabaram Caramba. mais cedo para assistir o último episódio da novela. Então era uma coisa absurda, assim. Então as novelas fizeram muito sucesso. E o Dona Beija fez muito sucesso aqui. E Dona Beija trazia algumas coisas que a gente gostava. Primeiro, Dona, que traz um pouco aquele sentimento de mãe, de tia, de casa Sim. da avó, de conforto.
E o Dona Beija, e a novela Dona Beija, a personagem, não tem nada a ver com isso. Então era uma irreverência, uma coisa diferente. Tá? E era um nome que soava bem, acima de tudo. E a gente acabou optando por isso. Por coincidência, depois eu fui ver, eu não sabia na altura, na Madeira, não, nos Açores, tem uma poça de águas termais que se chama Poça da Dona Beija. Ah, que legal. E não é beija, mas é beija. Então, vira e mexe, a gente recebe uma ligação perguntando se precisa levar toalha, alguma coisa assim. Fala que pro restaurante não precisa, tá tranquilo. Eles acham que estão Legal. ligando para as poças termais. Mas o nome veio muito pelo som. Verdade. Quando eu comecei a fazer pesquisa sobre o Dona Beija, eu entrei nesse site aí. Apareceu a É, poça. foi. Toda semana eu falo para alguém que é o lugar errado. Não precisa de toalha. O termol é diferente. Você vai conseguir relaxar aqui, mas tomando uma caipirinha e escutando um É, samba, né? vai ser água fria, não vai ser quente. Com água fria também. E quando você pensou em montar o bar, né? Você, como você é de São Paulo, né? E São Paulo é Uhum, a capital brasileira dos botecos, mesmo que em Minas tenha muitos botecos bons e o Rio de Janeiro tem aquela conexão com o boteco mais uhum, português do Brasil, mas São Paulo ainda, em quantidade, qualidade, a gente ainda uhum. bate todo mundo, né? Eu acho. Mas você se inspirou em alguém? Em algum bar que você gostava em São Paulo? Alguma coisa que você falou, é isso aqui que eu quero levar para Portugal? Me inspirei em vários, cara. A gente começou a montar. Então eu não tinha experiência de restaurante ainda nessa época. Eu tinha trabalhado em restaurante em Campos quando eu era menino. Campos, uma cidade turística, né? Campos do Jordão. Eu nasci lá. Então trabalhei como garçom, como cumim, coisas pequenas, né? Então, quando eu comecei a montar aqui, eu e mais outros dois sócios, a gente começou a discutir o que a gente imaginava. E logo a gente trouxe o chefe de cozinha para trabalhar com a gente. Que uma coisa que a gente queria era que fosse não um lugar com comidinha simples, mas que fosse comida de boteco, é, com o mal da palavra hoje gourmetizada no Brasil, mas sim com uma coisa, uma culinária por trás, com um Sim, raciocínio por trás, né? Uma coisa certo. de qualidade. Então a gente trouxe um chefe de cozinha que era gaúcho, por acaso, o primeiro nosso primeiro chefe. E a gente foi discutindo coisas que a gente tinha que ter, quais são os clássicos, etc. E eu, ao longo da minha carreira, eu mudei muito no Brasil. Então, eu sou de Campos do Jordão, morei em São Paulo por um tempo, trabalhei muito indo e vindo do Rio ou de Minas por causa do futebol, né? E morei um ano no Nordeste. Então, eu fui juntando coisas que eu gostava de cada uma dessas coisas. Então, a minha própria saudade ditou alguns dos pratos do menu. Então, eu copiei um Legal. prato no boteco embaixo da minha casa, que era ali na Maria Antônia, em São Paulo. Copiei um doce que eu adorava comer num restaurante no Nordeste. A gente foi buscando algumas pontas de referência. O chefe botou algumas coisas dele também. Então a gente foi, ó, escolheu os clássicos, né? Então tinha a coxinha, tinha o dadinho de tapioca, que já é um clássico também no Brasil. Vamos fazer um escondidinho, mas também vamos buscar um doce de leite com queijo coalho grelhado, que eu busquei ali, uma maminha com catupiry. Então não tem catupiry aqui, vamos criar um. Sabe, a gente foi buscando um pouco de várias influências. E como eu sou muito inquieto, a cada 6 meses a gente renova tudo. Troca Ah, 6, 15, 20% do menu a cada 6 meses. A gente está preparando agora, que vai fazer 5 anos, um giro de 80%. Vamos mudar legal. tudo. Mas a gente vai trazendo coisa nova, e inventando uma coisa ou outra e tal. Mas o começo partiu desse sentimento de nostalgia. O que eu tenho saudade de comer? Então vamos buscar. E depois, ao longo do tempo, a gente foi introduzindo novas coisas. Por exemplo, no ano passado, a gente lançou um menu temático da Amazônia, né? Sim. Porque hoje em dia já tem muita opção brasileira aqui em Lisboa. Quando a gente abriu, não tinha. Então a gente falou assim, vamos fazer uma coisa diferente do que os outros estão fazendo. Então eu consegui trazer ingredientes da Amazônia. A gente trouxe o jambu desidratado, trouxe o bacuri, cumaru. A gente Caramba, hein? produziu o tucupi aqui e fizemos um menu pop-up temporário, com quanto durasse aquelas coisas. São coisas super temáticas da Amazônia. Foi super legal. Então a gente vai tentando criar, né? A ideia era para ser um boteco só simples e coisa. A gente pode contar um pouco dessa história, como mudou tanto. Mas vira, hoje é muito mais um restaurante até. As pessoas acabam comendo muito mais do que bebendo, porque vira um pouco de hub disso, de mostrar um pouco da nossa cultura, né? A gastronomia faz muito isso. Sim. Cara, você falando, levando o jambu pra Europa, desidratado hoje em dia. Quando eu saí do Brasil em 2008, fui morar na Ásia, Uhum, eu trabalhava para a Cor Hotéis, cara. A gente queria fazer festival de comida brasileira, né, em São José dos Campos. uhum. E a gente não conseguia achar tucupi para comprar em São Paulo, cara. Jambu esquece isso 2008. Hoje a gente já compra. É Hoje super você está conseguindo fácil. levar para Europa hoje, bacuri. Eu estava conversando com um chefe que trabalha em Londres e lá eles têm muito.
Cara, aquela fruta que o pessoal gosta de botar em galinhada goiana. É... Aí, Poxa, falei. Pequi. Pequi, cara. Ele falou que lá em Londres tem a maior comunidade goiana do mundo, assim, tipo, fora do Brasil. Ele falou, é Aham. muito goiano. Ele falou, aqui é normal, você vai nos lugares específicos, você tem Pequi o ano inteiro. Eu falei, mentira. Ele falou, Pequi o ano inteiro. É muito Aqui em legal isso. Dubai a gente tem bastante coisa, mas a gente não consegue comprar pequi ainda, assim, por exemplo. Aham. É um produto que ainda não tem tanto mercado. Ele falou, meu, mas o que não falta aqui é mineiro do norte e goiano, né? Então, assim, vendo hoje como é que a gastronomia tá andando, né? Uhum. E continuando nisso aí, assim, tem alguns qual que é o prato assim ou petisco que desde que você abriu o bar assim, talvez esteja desde o começo, ou é aquele que mais atraiu a turma assim, que tem mais saído? O que o pessoal mais gosta aí? A gente foi fazendo uma curva evolutiva, assim. Então, no começo, óbvio que tem a nossa curva de aprendizado também, né? No começo tinha aquele menu grande, com um monte de coisa, a gente Sim. nadou pra caramba, aqueles desafios de restaurante que vocês estão acostumados, tá acostumado disso. A gente foi reduzindo algumas coisas, né? Eu lembro que no começo o menu tinha muito petisco mesmo, de mandioca, coisas que eram simples, porque há 5 anos atrás, brasileiro realmente não tinha muita opção. Depois, hoje em dia, a migração de brasileiros é enorme, então hoje já tem outros botecos, tem outros restaurantes de alta gastronomia brasileira, tem muita coisa legal. Então a gente tá acabando nichando mais para outros lados, né? Mas no começo era bem generalista, tinha coisas do Brasil inteiro e tal. E para mim a prova de conceito assim foi quando eu falei, entenderam o nosso conceito, porque a gente sempre teve um público bastante português também, por esse vínculo e por essa curiosidade com o Brasil. Mas teve um dia, era uma quinta-feira aleatória, assim, que nem era nada específico, e tinham três senhorinhas portuguesas sentadas tomando chopp e comendo coxinha. Ali eu falei, entenderam, é isso aqui, vieram ver uma experiência nossa, assim, super legal. Isso é legal. Porque não é muito normal ver elas fora, provando coisas diferentes. Era muito tradicionais, muito típicas daquelas que se vem conversando nas janelas e estavam ali provando. Foi muito legal. Então a gente sempre, a nossa coxinha sempre vendeu muito bem, a gente faz totalmente caseira. Hoje em dia já tem marcas de coxinha, fazem industriais para vender no mercado aqui, etc. Mas a nossa sempre foi muito bem vista. Pastel, sempre uma coisa que saiu muito, que pediram muito. A gente no começo tinha um pouco de dificuldade de fazer regularmente. Então fazia noites específicas de pastel. E eram sucessos absolutos, assim, de fila para fora para comer pastel. Hoje em dia você já encontra em todo lado, tal. As coisas vão evoluindo. Dos pratos que estão desde sempre, assim, o escondidinho está desde sempre. É, carne seca mesmo, a gente faz a carne de sol aqui, nós em casa. Teve um prato que eu matei, que estava no começo, mas depois eu achei muito clichê, que todo mundo tinha, e todo mundo que vinha era prato de zona de conforto do português, assim, que era a picanha. Eu tirei do cardápio. Tirou a picanha do cardápio? Vai provar coisa diferente, não vai comer picanha, não. Vamos comer Rapaz. coisa... Picanha come em casa. Então a gente tirou, a gente faz uma maminha diferente, a gente já teve outros cortes para fazer coisas diferentes. Porque a picanha tem em todo lado, a influência brasileira aqui é muito grande. Então todo lugar vende Sim. picanha. E vende não necessariamente picanha boa, vende aquele cortinho fininho de picanha ruim, à vontade, assim, pro cara comer. E o cara acha que aquilo é comida brasileira. E não é, brasileiro não come picanha todo dia, né? Bem que Não, é. podia, mas não come picanha todo dia. A gente come de tudo. Então a gente mostrava coisas diferentes, né? Daí a gente foi mudando, depois entrou um pouco mais de coisa de influência de frutos do mar e coisas da Bahia ou de Vitória. A gente foi fazer um bobó mais capixaba ali, uma moqueca de Que legal. peixe. Teve uma fase mineira também que a gente colocou algumas coisas, a gente colocou um franguinho com quiabo. E a pandemia no meio acabou cortando alguns testes que a gente estava fazendo, a gente reduziu bem o menu e agora estamos começando a soltar de novo. Certo. Você falou que, né, como você entrou no ramo e começou a aprender, né? Como é que funcionava? No começo, quando você começou o Dona Beija, você tinha quantos pratos no menu, assim, no seu primeiro menu, assim? Putz, cara, devia ter. Hoje eu tenho, somando petisco, prato, sobremesa, eu devo ter uns 22 itens. 22. É Mais ou um menos. volume legal, assim, Razoável. E para um minha menu cozinha é que bem vai. pequena. É uma cozinha pequenininha. Mas aí, como eu tenho tipo, algumas coisas que são simples, a gente consegue ter esse número. A gente no começo acho que tentou abrir com mais do que isso, assim, mas no primeiro dia a gente cortou um monte de coisa. Foi uma loucura, cara. A gente abriu assim. A ideia era abrir Copa do Mundo em 2018, a ideia era abrir em abril, pra gente ter um mesinho de preparação, para junho começar bem na Copa do Mundo. A obra do restaurante atrasou, normal. A gente fez um teste para conhecidos, para 30 pessoas conhecidas e amigos, numa quarta-feira.
correu muito mal, um desastre. Daí, isso era a quarta, a gente abria na quinta. Então, senta, o que que deu errado, vamos corrigir, não sei o quê. Abriu quinta-feira, e sexta-feira era jogo de Portugal, a estreia de Portugal na Copa do Mundo de 2018. Sábado era um dia forte, domingo era o jogo do Brasil. Então, a gente não teve soft opening, a gente começou no Lodos. No Segunda-feira, fervo. na quinta-feira a ideia era dar uma caipirinha por pessoa que aparecesse no restaurante. Eu tinha, sei lá, 70 lugares. A gente deu 150 caipirinhas. Deu no primeiro dia já deu só dando 150. Não, foi duro, cara. A galera, o nosso chefe de cozinha era muito experiente, a equipe da cozinha não necessariamente tanto. Deu aquela loucura, né? Tipo, sai todo mundo, eu vou fazer sozinho. Caos. É. Só que era muita gente bem humorada, tinha bastante gente conhecida, eu tinha trabalhado em algumas empresas que o pessoal apareceu e tal. Conseguimos sobreviver. Mas na segunda-feira, após essa semana de loucura aí, não sobrou nada no restaurante, não tinha um litro de cerveja. A gente teve Caramba. que aprender na raça. Depois deu certo, foi aos poucos fomos nos organizando. A gente foi reduzindo o menu a partir daí, mas sempre nessa casa aí dos 20 a 25 itens. 25. E você faz bastante eventos também, assim, esporádicos dentro do Dona Beija, né? Eu vi no seu Instagram, né? Que, assim, as fotos são muito bonitas. É você mesmo que faz o Instagram ou tem alguma agência que faz? Somos nós mesmos. Às vezes tem algum fotógrafo que a gente contrata para fazer fotos de prato ou do salão, mas 90% das coisas é nossa. E a gente faz eventos para dinamizar, né? Sair da rotina mesmo. Assim, acho que tem muito a ver com o meu próprio jeito de não gostar Sim. de fazer as coisas todo dia iguais. É a equipe que sofre um pouco, porque toda hora tem que sair da rotina juntos. Ah, Mas a mas tem que gente, ser, né? acho que é mais legal, né? Sim, sim. Eu acho que assim, não, a área de alimentos aqui em Dubai, né? Aqui, diferente de alguns outros lugares, né? Por exemplo, Dubai tem que ser sempre um show, né? Se você não tiver na mídia toda hora, o pessoal te esquece, assim, né? Não, às vezes o pessoal sempre comenta, né? Do Nurset lá, do cara do solzinho, tá sempre na mídia Aham. postando foto, porque Dubai, assim, você tem que estar no topo toda hora, assim, porque no Uhum. momento que você porque é um lugar que primeiro que recebe muito turista, né, aqui, né? Então Uhum. assim, o mercado ele foca no turismo, assim, são muito poucos cafés, restaurantes que focam no mercado local. Normalmente são restaurantes de cozinha árabe e na maioria das vezes libanês, né? Que Uhum. daí é onde os Emirates e os sauditas, os catarianos vão. Mas para receber os estrangeiros, você tem que estar fazendo evento toda hora. E todo Uhum. restaurante tem que ter um show, tem que ter música ao vivo, tem que ter dançarina, tem que ter alguma coisa que alegra o lugar. Então você vê Uhum. restaurante assim que não, coisas que aconteciam no Brasil quando eu estava no Brasil, até mesmo na Ásia, né? Que você fazia alguns eventos trimestrais, aqui toda semana tem alguma coisa. Uhum. Até assim, uma explosão de informação, né? Porque você tem que estar ali vivo, É. né, a todo momento, Aham. senão É difícil de não acompanhar até. sobrevive, não. É. Mas aí você falou que a maioria da galera que vai no bar é brasileiro, os portugueses, mas o seu bar ele fica localizado bem no centro de Lisboa, né? Pelo que eu vi no mapa, assim, numa área É. bem comercial, perto da área financeira, se eu não estiver Lisboa, para enganado, quem né? conhece, assim, o Marquês de Pombal é o centro da cidade, né? É uma rotatória grande que marca a reconstrução da cidade depois dos terremotos, incêndios, aquela confusão toda dos séculos passados lá. E de lá para baixo é a área antiga da cidade, que é a parte mais turística. Desce toda aquela Avenida da Liberdade, aí tem a parte do Rio, tem o Chiado, o Castelo de São Jorge, então aquela parte turística. E do Marquês para trás, que é onde nós estamos, é a parte nova da cidade, que tem muito escritório, é uma área mais residencial, são muitos prédios e tal. Já é outra pegada. A gente está um pouco fora dessa zona turística. Hoje já alcança um pouco mais, porque tem os hotéis ao nosso redor que cresceram muito nos últimos anos. A gente está central, mas não no meio da bagunça do turismo, que cresceu muito Certo. aqui. Então, o nosso público acaba sendo muito local. Então, eu diria que hoje é 50% brasileiro, 40% português, 10% estrangeiro, ou que mora aqui em Portugal, agora que tem muito, ou turista. Mas sempre foi meio a meio esse Brasil-Portugal, assim, diferente dos outros lugares brasileiros, que eram mais para brasileiro. E a gente Sim. acabou apresentando um pouco do Brasil para cá. Legal. Agora, falando de empreender, assim, montar um negócio e empreender aí, é a confusão parecida com o do Brasil, ou você acha que foi um pouco mais fácil do que seria abrir um negócio parecido em São Paulo ou em Campos do Jordão aí? Como é que é a estrutura aí
para quem pensa em morar em Portugal e falar, eu quero mudar para lá para montar um negócio? Eu acho que burocraticamente é similar. Aqui foi muito fácil abrir empresa, muito fácil se inscrever, etc. Tem uma coisa muito fácil que é muito boa, que é a questão das licenças, que são mais fáceis de se conseguir, etc., para coisas não muito grandes, né? Eles chamam aqui de licença de base zero, que você pede a licença, pode começar a operar e depois que eles vão visitar você. Então é legal, é mais fácil, o processo é dinâmico. A gente rapidinho, em janeiro eu achei o ponto, em fevereiro eu comprei, em junho acabou a obra, a gente começou a abrir. Foi muito rápido. Mas Portugal tem uma grande diferença do mercado brasileiro. Assim, eu vejo, principalmente meus amigos e familiares que têm negócio em Campos, pelo menos. Se no Brasil a gente opera na abundância de gente, de movimento e tal, então Campos do Jordão, um dos sócios nossos tem outros negócios em Campos. Ele fala, não, tem que ter muita mesa, porque tem que ter 100 lugares, tem que ter não sei o quê. Aqui você não tem um lugar desse tamanho, é muito difícil. Então, se no Brasil você opera na abundância de recursos, aqui você opera na restritividade de recursos, na restrição dos recursos. É pouca gente, né? Lisboa Certo. tem 500 mil pessoas, a grande Lisboa 2 milhões, o país inteiro tem 10 milhões. São Paulo tem mais do que isso. Tem Então é quase muito 20, né? difícil. É muito difícil. Então, por exemplo, eu estou em Lisboa. Agora, esse mês são as festas juninas aqui, né? Os Santos Populares. Se faz muito calor, e tem esse final de semana agora tem feriado em Lisboa, faz muito calor, o pessoal viaja, meu fim de semana é uma droga. E aí, se o seu custo está contadinho ali para aquela organização daquele mês, se não fatura um fim de semana, dançou o mês já, sabe? Vai ser ruim. Então, é muito restrito. Né? Eu não consigo ter nos dias que eu estou muito bem um faturamento absurdo que cubra os dias que eu estou muito mal. Então, a gente tem que trabalhar administrando a escassez e não a abundância. É diferente. A gente Entendi. aprendeu muito isso na pandemia. Na pandemia eu restringi cardápio, restringi equipe, restringi horário e fui liberando ali aos poucos só as coisas que realmente trazem lucro. Então parei de abrir almoço, parei de abrir segunda-feira, foquei no, tipo, não abro mais até as 2 da manhã, abro até meia-noite, porque já não valia a pena. Saí organizando algumas coisas para trabalhar numa rotina mais normal, assim. Você não tem dinheiro para ficar jorrando toda hora. No Sim. Brasil, pelo menos em Campos, na temporada você ganhava muito dinheiro, depois você compensava o resto do ano ali segurando uma coisinha ou outra. Você não tem essa abundância em determinado momento que você consiga sobrar. Então é sempre justinho. Entendi. Essa é a minha principal diferença. Tem que trabalhar dentro no esquema que entra o dinheiro, né? Porque aqui em Dubai é muito parecido também, assim, os restaurantes, num geral, você tem dois tipos de restaurantes, né? Você tem aquele restaurante que basicamente serve família e pessoa que vem fazer negócio, onde Uhum, meia-noite, assim, 11 horas eu tinha um pedido, meia-noite eu tinha um pedido de bar, uhum, e é um último pedido, né? Que você vai conseguir, e não consegue insistir. Porque uhum, assim, no máximo, meia-noite e meia, o pessoal tá te dando a conta e tem que ir embora. E uhum, depois você tem alguns lugares que é aquele conceito onde que é o restaurante, depois do restaurante ele vai virar uma um after festinha. party, né? É. Aí vai até umas 3 da manhã, mas aí assim, tem um problema de restrição de barulho aqui que é muito forte, né? Se você está numa área muito residencial, mesmo que você Uhum, esteja dentro do hotel, os caras não deixam você ficar até muito tarde também. uhum, Porque depois vai ter o bêbado na rua fazendo barulho e tal. Então aqui em Dubai as coisas muito organizada nesse ponto, né? Você tem alguns pontos específicos que você consegue uhum, ficar até tarde, outros lugares você não consegue. É muito comum você ver aqui, por exemplo, cafés que 8 da noite fecha. Sim, porque uhum, não tem gente na rua mais, né? Então o cara ele começa o café da manhã, porque tem muito escritório próximo, ele serve bem o café uhum. da manhã, serve um almoço legal, serve à tarde, e aí ele não tem nem jantar. Ele só não fecha às 6 da tarde, porque daí ele acha que fica ruim para a visão do negócio. Mas 8 da noite Uhum. está fechado já para poder gerenciar custo, não ficar Uhum. gastando com salário de funcionário, pagando É, transportar, tá todas aberto. essas Aqui tem bastante isso também. Aqui é muito louco no começo, agora acho que não deve ter tanto. Mas no começo, o turismo ainda não era aquela coisa que hoje é muito forte o ano inteiro e tal. Então, os restaurantes mais tradicionais portugueses, que a família administra, etc., dava agosto, tirava o mês de férias. Ficava fechado o mês inteiro. Nunca vi isso na vida. Mas, eu sou de Campos do Jordão, a gente fecha segunda-feira e olha lá. é, Então, era muito louco. Pegava o mês inteiro de férias, a família ia viajar, fechava o restaurante. Não tinha ninguém. cara, Muito louco. é diferente, não tem cada lugar com as suas
peculiaridades, né? Se a gente pode falar assim. É, E voltando a falar do menu do bar aí, assim, na parte de bebidas aí, caipirinha, tem uma saída boa? Você vende caipirinha também ou não? E o que mais vendo, que você tem vendo, no e é bar o aí? carro-chefe, é o carro-chefe. No começo a gente começou batendo bem na tecla da receita da caipirinha. Aqui tinha, pela influência brasileira, tinha muito, mas o pessoal fazia aquela mais docinha, com o gelinho bem picadinho, para ficar com um pouco gosto de cachaça. A gente começou carregando mesmo, com o gelo mais quebrado, gosto de cachaça forte e tal. Depois fomos adaptando um pouco para o gosto mais leve português, mas sempre fugir a nossa originalidade, introduzindo outras frutas e tal. E hoje, proporcionalmente, óbvio que o volume de cerveja é muito maior, mas a gente vende, se for olhar valor, talvez mais caipirinha que cerveja. Mais É bem caipirinha que cerveja. interessante, é bem interessante. Cresceu, foi uma curva assim, quando a gente parou de ser tanto boteco e virou mais restaurante, e atraiu um público um pouquinho mais velho, talvez mais português na média, etc. A venda de cerveja diminuiu, a de caipirinha subiu na mesma relação, mesma proporção. Porque o pessoal vem e é instantâneo. Assim, português vem, não, uma caipirinha, não quer nem saber dos outros sabores, é a tradicional. A gente tem misturas de frutas que a gente faz aqui e tal, uma caipirinha e uma coxinha. Aí depois vai ver o que quer, as outras coisas que querem comer. Mas até que virou meio que da casa, assim, é bem legal. Que é bom, Legal. porque tem uma margem legal, né, drink. Mas a gente os Sim. outros drinks a gente já não tem tanta saída. Então tem lá um mojito, um rabinho de galo, alguma coisa assim para algum gringo que gosta mais de experimentar coisas diferentes, ou de ir pro básico que ele está acostumado a pedir, porque às vezes vem. Cerveja artesanal, a gente tinha mais volumes, mais variedades. Depois da pandemia diminuiu também. E tem saído muita caipirinha. Então, a caipirinha, um chopinho, a gente vai nessa linha. E agora alguns sucos naturais também, que estão tendo uma saída legal. Legal. Uma coisa que eu vi no. Tava olhando o seu delivery, você não chama de Dona Beija, né? É Nona Beija? Não, isso é uma coisa que nasceu durante a pandemia. Na verdade, assim, a gente sofreu muito com delivery, né? Porque não dá para entregar cerveja e caipirinha na casa dos outros, com a mesma qualidade, com petisco, não faz tanto sentido. Até tinha ali uma coisa ou outra, mas a gente começou a fazer muito almoço e tal, e sofrendo muito. Daí a gente foi buscar o mesmo conceito de saudade e falou: o que a gente está sentindo falta? Pizza brasileira. Então daí Pizza. nasceu a Nona Beija, que é a nossa pizzaria. Nosso restaurante tem 2 andares, né? Então o andar para a rua é o Dona Beija. No subsolo, a gente dividiu lá um pedaço e botou uma pizzaria lá como Dark Kitchen e começou a Legal. fazer dali entrega de pizza. Foi o que salvou a pandemia pra gente. Deu uma ajudada boa. E aí a Nona Beija é a pizza. E aí a pizza é estilo do Brasil, não é pizza napolitana. Estilo Brasil. Estilo Brasil, mais para São Paulo, bem recheadinha, borda alta, aquela pizza mais com a nossa cara ali. E aí serve lá pizza de frango catupiry, É a que mais portuguesa. vende. Calabresa, a gente conseguiu achar um cara que faz calabresa bem parecida, que não tinha também. Cara, Palmito, aquela mistura nossa muito louca. A pizza portuguesa aqui que não existia, que ninguém conhece. não, a minha esposa é do sul da Itália, né? Uhum. Mas quando ela vê pizza de frango catupiry, ela vê pizza portuguesa, pizza de Deve dar um hot arrepio dog na aí do espinha Brasil, dela. ela fala, minha pressão tá subindo, me tira daqui, pelo amor de É. Deus. É muito diferente, porque lá para quem teve oportunidade de ir, né, você vai na Itália, aqui em Dubai a pizza aqui é basicamente a mesma pizza de Nápoles, né, quase todos os Uhum, lugares aqui. Aí você tem um pouco de pizza americana, né, que também não uhum. muda muito da pizza italiana, mas é aquela gigantona. Mas assim, meu, você pega uma mussarela, é pra pizza inteira, né? Não é igual a nossa, Uhum. que a pizza é mussarela, né? É um mar Isso de é mussarela. 300 gramas de queijo na pizza, aquela coisa louca. 1 quilo de frango em cima da É. pizza tal, né? Você vai no Até sul da Itália, enverga a nem caixa, tem, assim, não né? tem essas coisas, né? Não Então tem. quando ela olha assim, ela fala, meu, me tira daqui que eu vou passar mal, pelo amor de Deus. Mas é engraçado, cara. A gente começou a fazer, daí, assim que o restaurante reabriu após a pandemia, a gente começou a fazer rodízio de pizza uma vez por semana. Legal. E aí tinha um grupo de italianos que ia e falava assim, que loucura. Eles comiam um monte, adoravam. É muito engraçado. É. Mas fala, isso aqui não existe, isso não é pizza. E comia 20 pedaços, aquela coisa. Eu gostava. E, e, eu, e pro futuro aí, como é que tá indo as coisas assim? Você vê que no futuro você pretende abrir outros Dona Beija? Como é que é os projetos pro Dona Beija, assim, seu, agora que você tá
já 5 anos dentro do mercado de alimentos e bebidas, já entendeu como é que funciona o jogo, né? Aham. E você vai continuar investindo na área de alimentos e bebidas aí na Europa, em Portugal, pretende abrir outros Dona Beija, porque quando você comentou no começo, né? Quando você pensou na marca, né? Quando a gente pensa Uhum. na marca, é porque a gente já quer levar isso para um, vamos dizer assim, né? A gente quer levar isso para mais longe, né? Não é só o nome, é Aham. uma marca, né? Como é que você vê o Dona BG para o futuro? A gente agora tem um caminho diferente a percorrer aí um pouco, que a pandemia foi bem pesada para nós, né? Tava até te falando antes aqui, a gente sofreu com as restrições todas, a gente é, todas nos travavam muito e quando liberavam a gente não conseguia atender, porque a gente não tinha área externa ou não tinha o espaço necessário, etc. Então a gente tem aí mais uns 2 ou 3 anos de trabalho para resgatar, né? Para Certo. reconstruir o prejuízo que a pandemia deu. A nossa equipe era muito brasileiro recém-chegado, que não tinha apoio do governo logo de cara, então a gente segurou o máximo possível a equipe que conseguiu. Então a gente sofreu muito com a pandemia, então temos aí mais uns 2 anos para botar as contas em ordem. E a partir daí pensar que caminho seguir. O que a gente está fazendo agora, primeiro, é dando um shift no menu agora em junho. A gente vai mudar 80% do menu, 70% do menu quando fizer 5 anos, para trazer coisas novas, dar a cara do novo chefe que é o Ramon, colocar umas coisas diferentes ali, ainda com a pegada brasileira, mas já que agora tem tanta coisa brasileira aqui que não precisa ser tão óbvio, a gente pode trazer sabores diferentes, fazer um pouco de misturas e apresentar outras coisas. A gente reformou o nosso subsolo para ser uma sala privada para grupos, e trazer ali uma folguinha de venda, quem sabe atender algumas coisas diferentes, alguns eventos. E vamos nos próximos 2 anos, é pezinho no chão, baixar a cabeça, pagar a conta e depois pensar o que vai fazer. Se vai ser outro Dona Beija, se é mudar um pouco o conceito, se é abrir uma coisa diferente. Pelo padrão de Portugal, assim, é como um negócio de restaurante, né? Ou se tem muito lugar e consegue ter um faturamento muito grande, um giro muito grande, dependendo, rodar muita mesa, etc. A gente não tem tanto lugar assim, como tem a música ao vivo, acaba tendo pouco giro, então nossas margens são curtas. Então agora com as lições de 5 anos de negócio, se fosse montar outra coisa, teria algumas coisinhas diferentes aí, talvez uma coisinha menor, mais de autor, com Cozinha de menos autor é sempre legal. com menos pressão, com menos loucura de ter que botar gente lá o tempo inteiro, uma coisinha mais delicada. Ou aqui é muito legal, não sei se você conhece fora de Lisboa, mas estou tentando a região do Alentejo, com as quintas, e tem muita coisa local legal também, é interessante. Mas são planos para frente, vamos por Legal. partes, né? Mas o Ramon Vina, você comentou sobre cozinha de autor, vocês pretendem fazer um pouco daquelas coisas igual acontece cada vez mais, né? Tanto no Brasil quanto fora, né? Hoje a gente vê Uhum, que cada vez tem mais conceito Nikkei, né? Que é a cozinha latino-americana, muitas vezes brasileira, né? Você uhum, vê vários desses conceitos que nasceram principalmente em Londres, né? O Monkey House, Sushi Samba, uhum, poxa, tem mais uns 2 ou 3 aí que acabou virando franquia no mundo inteiro. Depois tem uma nota que saiu de Hong Kong, foi para Londres, também tem uma pegada parecida, onde eles misturam um pouco de cozinha brasileira com cozinha asiática, que tem muito uhum, asiática no Brasil, e faz uma cozinha assim que atende um número maior de pessoas. Por exemplo, se o cara vai que é coxinha, tem coxinha. Mas se uhum, o cara, por exemplo, assim, no seu caso, aí você falou que você atende um pessoal que tem uma idade já um pouco mais avançada, o cara fala, pô, não quero comer tanta fritura. Aí tem um tiradito, um ceviche, é uma uhum. pegada que vocês vão correr atrás junto também, ou você vai, ou alguma outra coisa? Eu acho que sim, tá muito no campo do sonho ainda, né? Do que a gente Certo. imagina. Assim. A gente tem um vínculo muito grande de ser da mesma região, né? Você também, de São José, Olho de Sim. Campos, Olimpinda. A gente tem algumas coisas muito linkadas à terra, né? Do pinhão, da formiga, É, das coisas opinião. diferentes. Eu tentei muito trazer formiga para cá quando a gente fez o menu da Amazônia, não consegui. Mas fazer umas coisas diferentes. Não precisa ser tão ousado assim, mas é, Lisboa está numa fase gastronômica muito interessante, assim, com muita coisa abrindo, com muito chefe bom trabalhando, com muita coisa globalizada, tem muito estrangeiro morando aqui hoje e tal. Acho que seria legal de fazer uma coisa que trouxesse assim, comida brasileira ainda, mas com esse vínculo com produção local, Ah, com, certo. com o que a gente consegue adaptar, assim, não dando uma loucura. Tipo uma coisinha menor, menos mesa,
menos prato, não precisa ter 25 coisas no menu ao mesmo tempo. Entendi. Ser uma coisinha mais calma, mais slow. Certo. Tem umas coisas muito legais aqui que estão nessa pegada de slow food, de produção orgânica, umas coisas assim. Mas aí, indo por esse caminho, você acha que você consegue subir o ticket médio também, assim? Fala assim, ó, Tem que ser. eu vou fazer uma coisa um pouco mais cozinha de autor, gourmetizado, né? Vou fazer, em vez de ser um bar, vai ser um gastropub, e aí você Isso, consegue melhorar o ticket médio. é isso. Eu acho que é o caminho. O meu problema hoje em termos de gestão na Dona Beija é que a gente está numa encruzilhada ali entre ser boteco e ser barato, porque o boteco teoricamente tem que ser barato, né? É, Teoricamente. Ou pelo menos justo, assim, que você consiga voltar mais vezes. O boteco não é uma coisa que você programa para ir uma vez a cada 3 meses, porque você não vai deixar muito dinheiro lá. É do dia a dia, certo. então tem que ser aceitável. Né? E ter o giro necessário, o número de mesas necessário para fazer isso acontecer. Né? Para dar essa margem necessária que a gente busca. Então, o Dona Beija tem esse dilema. Então, eu subo um pouco o preço, fujo um pouco do conceito, mas consigo um pouco mais de margem, ou não, brigo para ter a cerveja barata, porque é o conceito do boteco, vou tomar uma cerveja barata. Mas aí eu já não consigo fazer o que eu preciso para pagar as contas e fazer o conforto que a gente busca quando tiver alguma coisa imprevista. Então a gente fica nesse dilema. E eu acho que talvez aqui eu teria que ou ir para um lugar muito grande, numa área turística, que consiga ter muito giro, ou trabalhar um pouco com isso de turno, que eu acho horrível em restaurante, e fazer a pessoa ir embora em algum momento, É, porque eu tenho outra reserva depois da dela, acho isso horrível. Mas entendo a necessidade de se fazer. aqui em Esse Dubai lugar tudo é assim. Você é, vai reservar é das 6 às 8, e aí das 8h15 às 10, aí você tem que mudar pro bar. Todo é, lugar é assim aqui. é estranho, né? Para boteco isso é horrível, porque o boteco é a extensão da sua casa. Se eu quero sentar às 6, começar o happy hour, depois agora vamos comer, agora vamos tomar um café, agora vamos tomar mais uma e sair a uma com a saideira abraçado com o amigo. Isso é o boteco, né? Não É o é boteco. comer das 6 às 8 e falar, tenho que ir embora agora, vou acabar minha conversa aqui no meio. Não faz sentido. Então, para mim, isso é, é, como eu não sou da área necessariamente de alimentos e bebidas, eu vejo com um olhar mais de marca as coisas, né? De conceito. Certo. E para mim, o meu restaurante de sonho é uma mesa só, com 25 lugares, todo mundo sentado junto, conversando, e é uma noite, é um serão, como eles chamam aqui, né? Uma noite Serão. de conversa, experimentando coisa, contando história, e todo mundo sai dali feliz por conviver, que é uma coisa que os portugueses valorizam muito, o convívio. Então, se eu tivesse que montar assim, um restaurante de sonho, era isso. Era uma mesa com 20 lugares, a gente senta junto, conversa, o que nós estamos provando aqui, faz um negócio diferente toda noite, e é uma experiência. Mas isso eu nem sei, eu sei que nem sempre funciona como negócio, mas É. acho que seria por aí, como um sonho. Mas quando eu morava em Xangai, eu lembro de quando eu mudei para lá, né, de Pequim, mudei para Xangai, não brasileiro, né? Eu tinha um restaurante japonês que o conceito era esse, assim, era uma mesa gigante, devia te caber mais ou menos umas 40 pessoas, né? Então você não podia escolher muito onde ia sentar, porque eles tinham que ter certeza que ia Uhum. é, colocar as pessoas todos nos lugares, né? Então eles faziam um marketing que era o seguinte, ó, é uma mesa única. Quando você vai sentar próximo ao cliente que já tiver sentado. Então, quando você chegava, eu quero sentar aqui. Não, não, não. Você vai Do lado sentar lá daquele, perto né? daquele lá, até encher a mesa. E aí eles serviam, era como se fosse um rodízio. Eles serviam Uhum. um sushis, ia botando você pagava um valor único e eles iam Uhum. colocando a comida, quente e fria, né? Teppanyaki, sushi e tal. Mas era bem nessa pegada, assim. E era um lugar super legal, assim. O bom é que de vez em quando a gente reservava para fazer aniversário, então a gente já reservava os 40 lugares para Uhum. todo mundo, né? A noite inteira, né? Falava, ó, fecha terça-feira à noite aí que a gente vai com os amigos. E o pessoal fechava, né? Mas era uma pegada super legal essa coisa de ser. É legal. Eu acho um conceito diferente. Eu gosto, porque para mim o prazer tá em estar na mesa conversando, né? E tá ali, sair dali, que olha que legal que nós vivemos aqui hoje. Esqueci, não olhei para celular, não olhei para nada, porque foi uma noite agradável. Eu acho que tá Sim. muito ligado a isso. Não a pressa de servir, roda a mesa e troca, não sei o que, blá, blá. E nem a perfeição do serviço, e sim na imperfeição do convívio. Acho que isso que é legal. E tem um italiano que fez isso, aquele cara que é muito famoso pela bisteca fiorentina. Era um açougueiro que virou chefe e tem estrela Michelin, até acho. E ele abriu um segundo restaurante dele, que é isso, que ele cozinha para 20 pessoas, a gente do mundo inteiro ali, mal se conversam porque não entendem um ao outro, mas tá todo mundo com ele, na mesa Na como se fosse a mesa mesa dele. de jantar dele.
Ah, Achei muito essa legal. é bem legal, assim, acho que tem um pessoal que tem uma... Eles pensam em fazer o mais simples possível para Uhum, entregar o máximo de experiência possível, né? Porque às vezes o menos é mais, às vezes, né? com Você que é de certeza, marketing, você sabe melhor ainda com certeza. do que a gente, né? Que às vezes a gente pensa em fazer umas coisas únicas, tudo complicado, tudo difícil, tudo com garrafinha, com espuma e com isso, e o cara busca simplicidade para entregar o máximo, né? Né? Eu acho que se você tem que colocar fogos de artifício na sua bebida e fumaça no seu prato e piscar a luz e não sei o que, é porque a sua comida não é boa e a bebida não é boa. Você está desviando a atenção do cara para outro lado. O Brasil tá um pouco assim também, né? Eu até entendo a questão do marketing, eu valorizo pra caramba. O cara tem que. É parte da experiência dele estar num lugar agradável, ter ali alguma coisa para mostrar, sentir o efeito uau da coisa e tal, né? Mas eu acho que para executar é mais legal você fazer alguma coisa mais simples, né, Sim, do que você pensar no coisa. Eu trabalhei na Disney, eu valorizo pra caramba a experiência, mas eu acho que para mim, como consumidor, a experiência do simples também é algo a se valorizar. sim. Não, não, eu também acho também. Eu acho que tem negócios e negócios, né? Mas eu acho que alguns negócios, quando ele pensa assim na experiência sem a necessidade do entretenimento todo, né? A Uhum. experiência, assim, eu quero ir lá para comer e quero comer bem e quero comer num lugar agradável, né? Você não quer ter Uhum. muita poluição visual, muita É, poluição sonora, né? Você quer curtir o momento, né? É claro que existe um momento que, assim, como eu trabalho pra na área tudo. de restaurante há algum É, tempo, tem momento que você quer o blim blim blim, né? Ah, é é claro, aniversário de 50 anos do cara. Tem que detonar mesmo, né? Mas tem claro, hora que é. você quer, assim, o momento é o momento gastronômico, né? É o momento de Uhum. conversar com alguém e aproveitar tudo aquilo. Com certeza, com certeza. Pô, agora trabalhar na Disney é um negócio diferenciado também, né? Assim, Ah, aí é tem que ser gostoso, uma cara. outra conversa, né? Porque É, eu na China, quando trabalhava em Xangai, o chefe executivo da Disney em Xangai, ele era meu vizinho, né? Então a gente sempre conversava muito sobre a Disney. E aí ele falava para uhum, mim, meu, na Disney, ele com números, né? Ele falava uhum. assim, quando a gente vai comprar carne, não é que a gente procura um fornecedor de carne. A gente vai na Austrália, a gente compra a fazenda, né? A gente fala, ó, os próximos 5 anos, tudo que você produzir é nosso aqui. É Mas é umas muito louco. histórias diferenciadas em termos de número, porque assim, eu sou um chefe de cozinha que, fora gostar de cozinhar bem, eu trabalhei muitos anos com catering corporativo, né? Então a gente mexe muito com o Uhum, número, né? O número é importante pra gente, né? E o uhum. cara falando assim, ah, a gente vai nos Estados Unidos e para comprar peru, porque assim, você pega a Disney em Xangai, é 5 mil coxas de peru por dia que os caras usam, né? Então assim, Uhum. haja peru. Né? Tem que ter volume, é duro, não. É. Mas é legal pra caramba. E aí depois tinha toda a experiência na parte de marketing, propaganda, experiência do profissional trabalhando em tudo aquilo que o profissional agrega, né? Eu lembro do cara que ele falava assim, em alguns projetos da Disney, não é porque eu tinha 10 anos de Disney que eu ia ser o encarregado do projeto. Às vezes tem um cara que chegou ali fazia 3 meses, mas ele era a pessoa mais preparada para o projeto. Não era porque eu estava lá há Uhum. 10 anos que eu ia gerenciar. Mas é outra história, né? Outra conversa, é. É outra conversa que vai longe. Agora, você falando de bebida, você sendo de Campos do Jordão, né? Eu fui no Brasil ano passado e eu vi uma cerveja de pinhão lá. Aí em Portugal Uhum. você já consegue importar alguma cerveja dessas aromatizadas que venham do Brasil? Não, muito difícil, cara. Por questão de volume, de regra aduaneira, etc. Cerveja do Brasil é muito difícil de vir para cá. Mesmo no começo, eu tentei ter como parte do conceito de boteca, de boteco, a cerveja de garrafa mesmo, nossa, que a gente está acostumado, que aqui não tem, aquela que é original, etc. E A você Brahma. não conseguia. Hoje chega a Brahma Skol aqui, por exemplo, que tem muito brasileiro, então o próprio Macro já vende, mas é com um custo muito mais alto do que a cerveja local, que por acaso é melhor do que essas nossas de base. E a cena da cerveja artesanal portuguesa começou a desenvolver legal um pouco antes da pandemia. A pandemia deu uma jogada para trás também. Tem algumas coisas, né, mas muito específica do Brasil é difícil. Tem alguns importadores que trazem, mas é sempre uma onda. Traz um volume, não fica muito tempo. Traz um volume, não fica muito tempo. O que está fino legal agora é cachaça. Cachaça está mais estável. É isso que eu ia perguntar. Cachaça tem mais cachaçaria abrindo, tem importador com volume legal, que usa Portugal como base para a Europa. Então, cachaça a gente acha legal, assim, com boas oportunidades. Cerveja, bem limitado.
Eu vi que até aí em Portugal tem aquele pessoal do Rabo de Galo, né? Eles fazem alguns eventos aí em Lisboa também, né? Teve um concurso agora de rabo de galo, é. Isso. O que ajuda a promover a cultura da cachaça também, né? Por exemplo, eu que É, gosto, né, de tomar cachaça também, sempre quando alguém tá vindo do Brasil perguntou o que que eu posso levar para você? Uma garrafa de cachaça. assim. É uma. Aqui em casa tem uma meia dúzia. Toda vez que chega alguém em casa, a gente faz caipirinha, faz rabo de Uhum, galo, toma cachaça também. Eu deixo algumas no congelador ali, né? Essas uhum, cachaças mais envelhecidas, para poder uhum. servir a galera aqui em casa aqui da melhor forma o possível, né? É gostoso, o pessoal gosta. Eu no começo do restaurante trazia de Campos umas garrafinhas de cachaça local, na mala, assim mesmo, só para ter, e usava meio que como boa relação com os clientes, assim, vem aqui representar um negócio, sabe aquele coisa do dono do boteco indo nas mesas, era a cachaçinha de Campos que eu servia. E era baratíssimo, em Campos é R$ 10, sei lá, R$ 20. E aqui eu inventava uma história, né? Fazenda de Campos, tá? O pessoal achava o máximo, É super super simples. A gente tentou uma época fazer a nossa, é, envelhecer a nossa em barril aqui no restaurante e tal. Depois acabou que veio a pandemia, a gente deixou de fazer, hoje a gente compra tudo aqui. Mas eles adoram cachaçinha com mel, com banana, com digestivo, vai super bem. As mais envelhecidas têm um pouco mais de dificuldade, mas o pessoal mais velho gosta. É uma coisa interessante. Não tem um volume maravilhoso, mas vai bem. legal. E música? Como é que é o soundtrack aí do bar aí? O que que. Cara, é muita bossa nova e música mais popular brasileira generalista, assim. A gente faz pouco coisa muito específica, porque a gente já quer agradar gringo a brasileiro, né? Então eu tenho quinta, sexta e sábado, sempre aumentando o grau de animação. Quinta mais barzinho e violão tranquilo, sexta intermediário, sábado já é mais gente tocando, é mais banda. E o pessoal gosta muito, Ah, vem você tem show ao bastante. vivo também aí? Você faz Tem o toda música ao quinta, vivo? sexta e sábado música ao vivo. Aí é legal. E É tem, e legal. tem uma seleção boa de artista brasileiro trabalhando aí em Portugal? Muito, muito, muito músico brasileiro em Muito Portugal. músico. O cara hoje tem, se eu não me engano, Portugal tem 10 milhões de pessoas. É, brasileiros legalizados tem uns 300 mil, pelo último Caraca. censo. Fora isso, você tem os brasileiros que, assim como eu, já não contam mais. Eu já sou português. Certo. Minha esposa é brasileira com passaporte italiano. Tem um monte de gente. Essa galera já não conta para essa estatística, porque está como europeu. E fora isso, você tem os brasileiros em processo de legalização. Então tem fácil aí, vai, 800 mil brasileiros, 700 mil Porra. brasileiros em Portugal. É 6, 7% da população. É, a É bastante comunidade, gente. comunidade é Então já bem tem de grande. tudo. Mudou muito. A própria cultura local hoje tem sido muito influenciada pelo brasileiro. Coisas boas e coisas menos boas. Bastante coisa acontecendo. É, eu imagino. Quando você vai trazendo muita gente de fora, a cultura vai mudando, né? Muda, muda. Mas, aí, assim, se a gente considerar assim, né, a comunidade que não é portuguesa, mas que fala português, você recebe também Uhum. muito angolano, pessoal da Costa do Marfim, essa turma Aqui tem muito moçambicano e moçambicana, angolano não no Costa do Marfim, geral. Moçambique, né? Falei errado. Tem bastante. Não é um público necessariamente que frequenta muito o meu restaurante. Tem um pouco. Quem vem muito para nós aqui é americano, quando está em Lisboa, acaba pesquisando coisas diferentes para fazer e encontra a Dona Beija. Porque agora está tendo muito americano em Portugal, né? Porque Lisboa e Porto ganharam prêmios de melhor cidade para se viajar nos últimos anos nas revistas de lá, então estão vindo muitos para cá. É, Quem gosta muito também é o francês, o holandês, o pessoal com uma cultura mais diferente, quando experimenta os sabores brasileiros, adora. Angolano costuma haver muita semelhança entre os pratos do Nordeste com os pratos da cultura Sim, é. deles. Eles usam muita mandioca, usam muito pimentão e etc. A cozinha é mais parecida com a nossa do Nordeste, então Azeitendê também, gostam. né, Tem o originalmente de lá, dendê, né? que eles usam com óleo de palma, né? Tem bastante também. Então tem essa similaridade, mas eles também têm muito o perfil do brasileiro, de viver em comunidades. Então o brasileiro gosta muito de comer coisa brasileira, o angolano gosta muito de restaurante angolano, provar. Acaba vivendo um núcleo um pouco mais fechado. Mas aí tem o. É fácil encontrar restaurante de cozinha angolana aí em Portugal também? É Bastante, fácil? bastante, bastante. Vende muita comida angolana e moçambicana. Agora não lembro exatamente de onde é, mas a cachupa, que é um prato de É, amendoim com cachupa. frango, etc. Vende muito. Tem bastante, tem bastante. Os países que tiveram colonização portuguesa, né? Principalmente esses dois da África, que tiveram as independências muito recentes.
tem muito vínculo, né? Tem muita gente daqui dessa região também. Legal. Agora, terminando aí, falando de filosofia de boteco, né? Eu vi numa entrevista aí você comentando que bar é igual uma concha do mar, onde você fica escutando vozes, alguma coisa assim. Aham. Tem- Onde que... Cara, tem uma frase que a gente colocou no nosso manifesto no começo. Eu agora não vou lembrar de cabeça. Se era do Vinícius de Mas Moraes ou do... era isso, que o boteco é o lugar mais brasileiro do Brasil, que se escuta as vozes. É uma coisa assim, uma brisa dessa. Não vou lembrar de cabeça agora, mas é Eu vi numa exatamente isso. entrevista sua, falei, nossa, rapaz, isso aí essa ficou Eu bem falei legal. isso, devia estar recente na cabeça. Essa não. Foi. Agora eu não me lembro de cabeça. Mas eu sinto muito isso, cara, que é um lugar muito democrático. Que você tem todos os perfis de consumo, os perfis de pessoas, os perfis de brasileiros convivendo e discutindo as coisas, conversando, numa fase que talvez seja cada vez mais importante no Brasil, né, dessa democracia e a conversa livre. É muito legal ver isso acontecendo lá e vendo as pessoas convivendo, né, de culturas diferentes. Quantas vezes já não aconteceu de ter grupos de despedida de solteiro que se misturaram, grupos de amigos que se fizeram ali. Na nossa inauguração aconteceu isso com um casal dos Açores, por acaso, que chegou, não tinha mesa, tinha uma cadeira numa ponta, outra cadeira na outra ponta, eles se misturaram nas mesas e ficaram e fizeram amizade com as pessoas que estavam lá. E acho que essa democracia e a mistura de vozes do brasileiro que configura um boteco, que Sim. é a nossa panóplia de brasilidade. Legal, legal. Agora, só para terminar, uma curiosidade, né? Porque Portugal abriu o mercado, não o mercado, né? Abriu o país, né? Uhum. O Golden Visa, né? Para levar quem fizesse investimento. Uhum. E depois tem aquela parte da aposentadoria, né? Então, os europeus, Uhum. eles aposentam, eles transferem o patrimônio deles sem ter que pagar imposto aí. E Uhum. aí, muito europeu mudou, não necessariamente, eu acho que para Lisboa, né? Eu acho que eles mudaram mais Uhum. para os lugares que são Para as praias. mais É. perto da praia e tal, né? E Uhum. isso foi bom para o mercado, assim, ou encareceu muito o custo de vida de quem mora aí? Como é, assim, Encareceu foi muito. mais positivo ou mais negativo para você que mora aí? Como é que foi o impacto? Eu acho assim, primeiro, para sair. Primeiro, o efeito foi bem positivo, porque ajudou a tirar o país da crise. Então, o próprio turismo fez muito isso. Mas em termos de imóveis, de aluguel, de hoje em dia, pós-pandemia, o custo de vida aumentou muito, está tudo muito mais caro. Então, tem uma dualidade. Tanto dos europeus, que têm um poder de aquisitivo muito maior, né? Então, por exemplo, eles recebem salários de aposentadoria bem mais altos, né? O salário mínimo na França é 1.300, 1.400 euros, em Portugal é 700, o mínimo. Então, daí para cima, as medianas são muito maiores, então eles vêm e compram imóveis com muita facilidade, seja para depois botar em Airbnb ou para passar férias, né? O Algarve é cheio de ingleses, tem muita, muito mais fácil para eles. O Portugal tem um clima maravilhoso, então faz todo sentido para eles. Assim como a migração dos próprios brasileiros. Hoje está muito fácil para o brasileiro vir, se legalizar aqui, já tem um visto de procura de trabalho, etc. E daí, com a quantidade de absurda de gente que vem, hoje já, por exemplo, quem chega agora muito dificilmente consegue alugar um apartamento em Lisboa num preço aceitável. Acaba indo morar em um quarto dividido, ou num quarto, né, numa casa dividida, ou morando fora da cidade. Está tudo muito mais difícil. Os próprios serviços não dão conta do volume de pessoas, né, de saúde ou de para tirar os documentos é um ano ou até mais. A estrutura não Muito, não muito não 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 pessoas, estava não tão suporta. preparada. Ao mesmo tempo, para a economia portuguesa, que é muito envelhecida, faz todo sentido trazer gente em idade produtiva para trabalhar, né? Porque não Certo. tinha. Então, principalmente no interior, é muito carente. Então, se for bem direcionado, acho que ajuda muito o país. Lisboa, Porto, por exemplo, estão bem saturados. É bem difícil. Mas aí não tem problema de mão de obra igual tem, por exemplo, na Inglaterra, assim. Por exemplo, eu estava em Londres há um mês atrás e o pessoal falou, meu, você falar que é cozinheiro aqui, o cara te pega pelo pescoço e fala, vem. Ele falou, Já, o mercado tá tão bom. Tipo é o seguinte, você andou na rua, você falou que é cozinheiro, o cara te já dá um foi. mata-leão e entra. É, né? Já foi. Aqui teve um períodozinho assim, hoje em dia não. Tem bastante oferta de trabalho nessa área principalmente nos trabalhos básicos, limpeza, restauração, de entrada, obra.
E hoje tem muito mais liberdade para o brasileiro conseguir cargos melhores, entrar em empresas, entrar em cargos de liderança, liderar cozinhas, etc., do que há alguns anos atrás. É, mas é muito mais. Eu acho que até a oferta hoje é maior do que a demanda. Assim, tem muita gente chegando. Ah, tá. E toma um susto no começo, porque está esperando muitas vezes um tipo de vida parecido com o brasileiro, e aqui vai ter um outro perfil de vida diferente. Tem coisas ótimas, tem coisas mais difíceis. Se não vier muito planejadinho, sofre. Legal. Então só vou pedir para você deixar antes de dar tchau para você, uma mensagem aí para quem for o cara que quiser empreender na área de alimentos e bebidas, mas não é da área, não estudou, não trabalhou, assim, o cara que não se formou em restauração Uhum. e não tinha trabalhado ainda na área de restauração e falou, vou montar meu negócio na área de alimentos e bebidas, que seja um bar, que seja uma padaria, que seja um café, qual que é a mensagem que você deixa para ele aí? Eu acho que é a mesma para quem for montar um negócio em qualquer área. Estuda bastante para saber o que está fazendo, mas se cerca de pessoas que saibam mais do que você. Legal. Acho que a chave é essa, sabe? Trabalhar com gente boa. Então, o cara é bom da cozinha, não adianta você querer saber mais que ele, confia na pessoa que está com você, monta uma equipe boa, que é assim que tem tranquilidade. Tem que ser trabalhando em equipe. Eu não teria feito nada se não fosse quem trabalhou comigo nesses 5 anos até agora. Legal, Victor. Obrigadão, obrigado pelo seu tempo aí. Um Foi um prazer. prazer conversar com você. A gente vai deixar as mídias sociais no link do vídeo. Quando a gente estiver editando, a gente vai deixar no meio do vídeo também para o pessoal poder encontrar o Dona Beija. E quando eu estiver indo para Portugal aí, eu e minha esposa, a gente já está programando para nossas próximas férias dar uma passadinha por aí. A gente com Tá certeza vai passar e convidadíssimo. tomar uma caipirinha, comer um pastel aí com você. Tá combinado. Tá bom? Vai ser sempre um prazer. Gente que quiser passar aqui no Dona Beija, as portas abertas. Tchau, tchau. Obrigado. Massa, obrigado.